Olá, sejam muito bem-vindos a mais um quadro Go 3DX. E aí, Gabriela, tudo bem? Tudo beleza? Vamos lá. Maravilha! Então, falando um pouco do quadro Go 3DX, né? E eu sempre embolo o 3DX, é difícil para mim. Mas assim, o quadro Go 3DX, ele é um quadro onde nós trazemos, né, a Dortec Academy, ela traz na prática como que a gente usa os softwares da plataforma 3D Experience e, de um modo geral, como que a gente entrega isso para as indústrias, né? Exato. Então, por que a gente usa, como que a gente usa, quando que o profissional, quando que o estudante de engenharia industrial, de um modo geral, independente de qual área, né, que ele vai atuar, por que a importância de aprender softwares digitais e nessa era que nós estamos vivendo digital, né, nesse novo normal que nós estamos vivendo, de trabalho colaborativo, enfim, remoto, por que é tão importante hoje o profissional de hoje, não do futuro mais, mas de hoje, ele saber ferramentas digitais para acelerar o desenvolvimento, para acelerar o processo de entrega de trabalho, enfim, tudo que nós podemos fazer para ter melhores resultados no dia a dia do nosso trabalho. E o quadro Go 3DX faz exatamente isso. A gente mostra as ferramentas e aí nós aprofundamos em alguns momentos em algumas ferramentas, né, da plataforma 3D Experience. E aí depois a gente vai variando e vai aprofundando mais nos conceitos de projeto de produto ou de simulação, enfim, de realidade virtual, né? Sim. Então a ideia é que hoje a gente tá dando continuidade a uma live que nós já fizemos, né? Que essa live, só para recapitular, é super importante, né, Gabriela? Todo profissional está antenado, como a gente já falou, com as ferramentas digitais, né? Então, os trabalhos que nós fazíamos antes, com relação à redução de custo, por exemplo, focado na redução de custo, né? Hoje nós vamos falar, nesse momento vamos falar sobre isso. Se eu tenho uma peça, um produto, que eu preciso fazer uma redução de peso nela, de material, como que a gente faz, né? Como que eu faria antes, como é que a gente antigamente fazia? A gente tem a análise de FEA, né, de CAI dela, já tem os resultados, e aí a gente faz o quê? A gente precisa reduzir o material. É possível? Então a gente precisa meter a mão na geometria. Então a gente tem que modelar de novo a peça e fazer algumas propostas e rodar, fazer novas rodadas, né, Gabriela, de análise de FEA, de CAI, para ver se as tensões estão, se continuam, se não continuam, se está rompendo, se não está rompendo, se o material ainda está apropriado, enfim. Isso demanda tempo, né? Sim. E o que a gente tem hoje, o que você vai trazer para a gente, Gabriela, de inovação aí em termos de redução de custo em produtos? Então, dando continuidade, né, a um vídeo que a gente já... Um vídeo que já tá no nosso canal. É só procurar sobre redução de material, né? É um dos apps do 3D Experience, que é o de Generative. E justamente no quadro Go 3DX, onde a gente vai navegar por diversos apps dentro do 3D Experience, passando ferramentas aí que estão sendo, assim, os holofotes, né, que são muito importantes para a área de desenvolvimento de produto. A gente também vai navegar também pelo desenvolvimento de produto, falar um pouquinho de como projetar, de como começar, de dar início, o estudo do package, enfim. Então, não é só a ferramenta em si, mas todo o trabalho, né? Exatamente. Que é feito para utilizar a ferramenta, toda a lógica, o porquê tá fazendo as coisas, o porquê tá usando as ferramentas. Então, nesse quadro Go 3DX, que é um quadro mais técnico que a gente traz, a gente vai estar passando. Então, é só ficar ligado, né? Que a gente sempre vai estar trazendo simulações, pré-análises, modelamento. Sólido, superfície, realidade virtual, enfim, exatamente. tudo mais. E aí a gente já tem esse já é o produto finalizado, né? Finalizado. Então, aqui já é só mostrando, a gente tinha, olha só quanto material. A gente tinha esse produto aqui, esse bracket, digamos assim, você é engenheiro lá, ou projetista, ou design, e aí você tem esse bracket lá na sua linha, ou é um produto novo, e aí você faz uma análise e alguém diz, pô, o que você consegue aí otimizar, enfim. Então aqui, ó, a gente fez uma redução de material, como a gente viu no vídeo passado, de 36% quase, né? Então, assim, realmente estava muito dimensionado. A gente fez uma pré-análise e viu que ele estava muito dimensionado. Então, a gente conseguiu, o software deu pra gente essa solução.
Porém, ele, literalmente, ele não dá a solução remodelando, né? Ele dá praticamente arrancando sem pensar no design final, assim, digamos assim, né? Então, quem vai fazer o refinamento agora, quem vai fazer o shape, né? Vai ser a gente. Então, ele deu pra gente aqui essa solução. E a gente agora, através de superfície, através de remodelamento, a gente vai dar o nosso direcional. A gente tem 2 caminhos aqui, né? A gente vai mostrar os dois, né? A gente vai mostrar primeiro o desenvolvimento através da superfície, pelo comando que ele próprio dá aqui pra gente. A gente vai mostrar bem legal, que lembra muito Ice, né, Anderson? Sim. Então a gente vai mostrar aqui. E na sequência a gente vai mostrar o módulo de modelamento mesmo. Pelo CATIA a gente vai remodelar usando essas referências que ele deu pra gente de redução de material. Sabendo que é o seguinte, ó. Quando a gente tem um trabalho como esse aqui, por exemplo, essa redução de custo, né? Essa redução de material, você vê que ela foi bem agressiva, né? A gente deu os inputs, nós demos as condições de contorno, a área de proteção que não poderia ser mexida, e falamos para o software, ó, esse é o material, esse é o processo de fabricação, e aí o que é que você me traz de retorno? Reduz o material para mim. E ele dá, isso aí, pronto, beleza. Então a gente tem 2 opções. Agora, como a galera falou, a gente vai apresentar algumas ferramentas aqui que a gente vai reconstruir a regiãozinha, algumas regiões aqui em superfície. Vocês vão ver que é fantástico, ele né, a Gabriela vai mostrar melhor para vocês. Mas tem uma outra opção, que é a gente pegar esse modelo de referência e aí a gente pegar e remodelar ele já reduzindo essas áreas. A gente tem as 2 formas de fazer. Sim. Tá? Então vamos mostrar a primeira, Gabriela. Então vamos lá, eu coloquei aqui já no front, né, na visão front. Sim. A gente vai aqui em Free Shape Design. Eu já adicionei também o Geometrical Set, porque a gente vai trabalhar com superfície, né? Lembrando que superfície a gente usa o Geometrical Set e body, a gente vai, quando a gente for transformar essa superfície em corpo, né, adicionar material, a gente vai pro body. Então a gente já tá aqui. Eu vou começar aqui por essa região aqui, é uma região mais plana, né? Não é tão... Então, a gente tem essas 2 ferramentas aqui. Eu vou usar essa de superfície só pra a gente ilustrar. Olha que legal. A gente pode começar aqui traçando. É uma canetinha mesmo, que a gente traça aqui, por exemplo, de um lado pro outro aqui. E aí ele já cria a nossa superfície. Então, a partir daqui a gente vai começar a trabalhar agora. A gente pode puxar pra baixo, a gente pode puxar pra cima, a gente pode... Então, vamos... E o legal é o seguinte, ó. Ele já identifica... Colocando em Side View, onde ele está agora, nessa projeção, o software ele entende, você passa a canetinha, né? Então ele já cria uma superfície entre essas 2 edges que você criou, e ela já está tangente à malha. Ou seja, na região onde foi criado, onde foi reduzido o material, foi gerada essa malha, né? Essa região. E aí, ó, a Gabriela agora está construindo, seguindo a sequência da malha, está construindo. E ela está... claro, não é uma superfície virando aqui. Linear, né? Então ela entra e sai, enfim. E aí, tá vendo? Você vai construindo, ele já vai tangenciando, exatamente, vai tangenciando o design que foi gerado de proposta. Então a gente vai vendo aqui, ó, a gente ele tende, né, a repetir a área da superfície anterior. E aí a gente vai construindo. A gente pode continuar aqui até aqui, ó. Quando a gente faz isso, ele já se perdeu aqui, porque ele não tá entendendo, esse primeiro point aqui, ele já se perdeu, né? Ele já entrou. Então o que a gente pode fazer? A gente pode trazer ele, a gente pode pegar aqui, ó, e trazer ele de volta à superfície. Tá vendo? Ó, ele já voltou aqui. Por quê? Porque aqui ele estava vindo mais plano, né, digamos assim, e aqui ele já começou a mudar a direção dele, a inverter o sentido dele. Então, o software, ele se perde um pouco nessa questão. Então, a gente ajusta ele aqui, a gente pode puxar esse point aqui também um pouquinho mais para cima, ó, esse daqui também. A gente pode usar como referência essas edges que já estão aqui, né, estruturada, a gente pode ir usando ela como referência para ficar mais fácil nossa visualização, para ficar mais fácil o nosso, né, a construção dessa superfície em relação à malha. A gente pode usar, a gente pode fazer por quadradinho, seguindo aqui esse quadradinho, né, fazendo um por um. Como essa é uma peça mecânica, né, então assim,
Quando a gente fala de superfície classe A, a gente fica preocupado com relação à harmonização da superfície, os control points, né? Se tem rugosidade, se não tem, enfim, ele tem que estar suave, ele tem que estar a tangência tem que estar boa, curvatura, enfim. Nessa peça é uma peça mecânica, então não existe uma preocupação em relação à qualidade da superfície, porque não é uma peça aparente. Então esta ferramenta, esse comando, para a peça mecânica, ela é excelente, porque ela acelera o seu desenvolvimento, ela acelera a sua criação da superfície de forma prática e rápida. Então você vai aumentando, você tem a liberdade do control point nos 3 eixos. Nesse caso aqui, você consegue controlar ele. E ela tem o magnetismo, vamos dizer assim, né? Desse comando da superfície que está sendo criada com relação à malha que foi gerada pelo software. Ou seja, ele gerou uma proposta e ele gerou uma malha nessa região, que é essa região quadriculada, e você está criando a superfície em cima dela para você, para você replicar essa proposta que ela fez. Então você pode construir toda a superfície desta forma que ela foi feita e ir fazendo alguns ajustes que você quiser. O control point, tem uma coisa, vamos supor, Gabriela, não ficou bacana ali, por exemplo, você tem que criar uma outra, isso, exatamente, um outro control point. Digamos aqui. Um outro control point. Então aqui a gente precisa fazer, porque seguindo aqui, né, aqui é a peça boa, não é a malha ainda. Então a gente vai seguir isso onde está essa região quadriculada aqui, que é a malha que ele vai precisar entender para configurar o novo design. Então aqui, por exemplo, aí você passa o mouse e ele consegue diminuir. Então eu posso puxar isso aqui para trás. Ele cria mais uma outra edge de control points. Isso. E você consegue ter um controle maior da superfície. Exato, para fazer esse raio aqui que a gente tá querendo. Aqui também, ó, se eu quiser, eu posso botar outro. Isso. Então aqui eu vou chegando, aqui eu vou pegando essa tangência aqui. Sabendo que... Bem, essa regra é mais para a superfície classe A, né? Mas tudo bem. Quanto mais control point você tiver, quanto maior o control point, mais difícil fica de você controlar a superfície. Tá? Mas nesse caso, como não é uma peça de classe A de aparência, é uma peça mecânica, então você pode colocar um pouco mais para você ter um controle melhor e você conseguir construir aquela área, né? Aquele perímetro que você precisa. Exato. Então aqui a gente já fechou esse cantinho aqui, né? A gente vira sempre para ver se ele entendeu. Outra coisa legal também de criar o control point é que quando a gente tá vindo em uma região assim, pra ela acompanhar mais suave o raio que tá sendo feito. Você precisa adicionar mais uma. Então a gente pode aqui, ó, adicionar, ó como ele já encaixou melhor. A gente pode mexer nele aqui, ó, já suavizou, né? Pra gente conseguir. Então, assim, aí é uma estratégia, né, que ele se perdeu, a gente puxa ele de volta pro lugar aqui. Fantástico. Então, aqui é uma estratégia de realmente de construção, né, pra gente ir acompanhando, a gente ir... Aqui também a gente pode ir puxando, a gente pode ir arrumando aqui mesmo, ó. Aqui era o ideal a gente quebrar, ó. Quebra ele, exatamente. Entendeu? Tá vendo aí que ele suavizou pode até quebrar mais aqui. Isso. Para ter esse controle maior, para ele ficar. E assim. Sabendo, assim, uma dica importante, tá? É que quanto mais a superfície está mesclada, né, a que você está construindo com a superfície de referência, mais você sabe que você está seguindo aquela tangência, você está acompanhando a proposta que foi feita. Então, se você não está mesclando, se ela está muito evidente, então provavelmente ela está muito funda em relação a. Ela está entrando na peça, na proposta. Se ela estiver muito aparente e não estiver mesclando, ou você está bem tangente, ou você já está fora. Já está fora dela. Então tem cuidado com isso, tá? E o interessante aqui é não entrar realmente, porque ele já reduziu o material, né? Exatamente, então a gente não vai tirar mais. Na pior das hipóteses, você poderia puxar, mas entrar não. Entrar não. É isso aí. Então vamos lá. Então aqui a gente pode ir continuando, né? A gente pode puxar. E o interessante, deixa eu voltar aqui. Quando a gente mostrar quando a gente pega aqui, por exemplo, vou esticar esse. E aí eu vou vir com esse aqui agora. Por exemplo, peguei aqui. Então, eu quero que ele já me dá coincidência com esse control point aqui. Então, assim, se eu quiser agora... É bem fácil de trabalhar, bem fácil. Se eu quiser agora puxar esse. Então, aqui, ó, ele já me deu essa...
Então, assim, não pode ficar aberto, né? Porque superfície aberta a gente Não sabe pode. que não transforma em body. Então, não pode ficar aberto. Ele tem que vir seguindo aqui. A gente tem que vir construindo ele. O ideal, qual é? Assim, uma dica, né? Até uma dica de uso desse app. É você construir primeiro superfícies maiores. E deixar para fazer esses cantinhos, essas subdivisões aqui que a gente fez, ó, para fazer esses cantinhos. Adicionar control point para você ter um maior controle depois, no final. Porque quando você tem muitos control points, você começa a ter muita superfície pequenininha. Então, assim, a nível de peça desse tamanho, você vai levar muito tempo para fazer. Então, o ideal é começar como a gente começou, com superfícies grandes e deixar esses cantinhos aqui, ó, os locais mais, assim, que precisa para depois. Aí depois você vai colocando mais control points para ter uma melhor tangência e para fazer esses cantinhos aqui que precisa. Então, é uma dica aí legal para usar esse módulo. É assim, uma coisa é importante lembrar que essa aula hoje, né, essa live hoje falando sobre control points como a gente falou, é para peça mecânica. Vai ter outras lives, a gente vai falar sobre superfície classe A, né? Qual a importância do controle de control point na superfície classe A? Então, como é que a gente vai dar o matching? Enfim, como a gente controla o highlight, né? A zebra. Então, isso é tudo importante, vai ter outras lives falando sobre isso, mas essa aqui é mais focada em peça mecânica. É bem simples, é um software muito fácil de usar, é um comando muito fácil de usar. E aí você vê a importância, e aí uma dica para você que é estudante, para você que está entrando na área industrial, já siga esse caminho. As soluções digitais vieram para fazer a diferença. E se você faz isso da forma correta, você vai estar à frente de muitas pessoas, pode ter certeza absoluta disso. Então, se você está construindo essa proposta, o software ele já lhe deu, ele já tirou aquele trabalho que nós tínhamos antes de fazer vários retrabalhos. Ou seja, modela e analisa, modela e analisa, modela e analisa. Você não tem mais isso. Você tem um produto, já uma proposta de produto que pode ser está em desenvolvimento, que, né, dá sempre para melhorar, ou um produto corrente que já está sendo usado. Então, como você já tem todas as validações, todas as análises feitas, com base nisso, você pode gerar propostas de redução de custo. E aí você gera isso, você conseguiu reduzir 10%, 20% de material, o que for, e aí você já consegue reconstruir a peça como uma proposta já para apresentar o seu chefe, para apresentar, enfim, para o seu time, e aí você já tem uma proposta de redução de custo, né? E com ferramentas fáceis de usar. Essa ferramenta aqui é super simples. Se fosse fazer, por exemplo, no módulo de Aysen, por exemplo, do 2D Experience, ou no próprio software de Aysen, ou no módulo de superfície do CATIA V5, daria muito mais trabalho. Mas você vê que como a solução vem integrada, né? Ele traz a redução, ele traz a proposta, já o modelamento, a proposta rápida e análise, e aí o software traz comandos muito mais simples de serem usados para construir superfície e você gerar a sua proposta para o seu time, né? Fantástico. Então, aí a gente, como o Anderson falou, né? Ele traz essa proposta de você já fazer esse design. E aí, se a gente quiser, por exemplo, a gente já terminou, a gente quer sair do módulo, então a gente dá um ESC. A gente poderia até construir ele todo, tá? Sim. Mas só que vai demora, né? Porque são trabalhos finos, né? Finos que você precisa fazer. Então, imagina que você já fez todo ele nessa parte que tem como propósito. Pronto, você já gerou a sua superfície. Você já tem sua superfície. Deixa eu dar um raid aqui pra ver. Então, aqui você já tem sua superfície, olha lá, ó. Ela segue... Bota no modo shade para o pessoal ver que não tem... Ela segue, sim. O mais suave possível. Ela segue o... Olha lá, tá vendo? Então, obviamente não é a superfície classe A, então a zebra aí vai estar toda... Mas é uma peça mecânica e resolve. Sim. E aí, Gabriela, eu te pergunto. Fez a superfície toda. Você reconstruiu toda nessa parte. E aí, agora? É uma boa pergunta. A gente fez toda, né? Então, onde é malha, reconstruiu tudo, tá tudo no perímetro certinho. Sim. Você reconstruiu toda essa região que está quadriculada, que é a proposta do software. E agora, o que a gente faz? Vamos supor, então, né? A gente não fez toda, mas... a gente não fez. Como você falou, demora muito tempo. E, assim, é um trabalho, assim, de você realmente fazer e verificar se tá tudo se encontrando, se tá tudo como superfície né? Desculpa, Gabriela, ele é um trabalho demorado? Só que a partir do momento que você começa a fazer, começa a se tornar mais rápido. Sim. Então, a gente no começo, a Gabriela principalmente,
ela demorava mais tempo. Agora ela Sim. está fazendo mais rápido, né? Você consegue Então, entender você consegue como entender é e que ele construir funciona. rápido, entendeu? E essa dica que a gente deu do tamanho de início seus maiores placas e depois você ir diminuindo, é uma dica que adianta bastante assim o trabalho, né? Você vê que eu construí aqui, depois eu fui dividindo e ele acabou ficando em quadradinhos pequenininhos. Uhum. Mas são assim que vão me ajudando. Então se a gente colocar aqui, ele tá certinho aqui acompanhando. Tá tangente. E aí, como é que a gente faz para unir isso depois? E aí, depois que a gente termina tudo, a gente vem nesse comando aqui, Apply Design Space, e ele vai fazer o quê? Ele vai unir o body, né, que é essa parte que tá sem o quadradinho, com essa superfície que você fez. Então, ele vai unir e vai transformar em uma geometria para você, e vai tirar essa geometria. E aí entra a discussão de desenvolvimento de produto, né? Uhum. Digamos que a gente cobriu tudo aqui, tudo. Esse é um design que é fabricável, esse é um design que é aceito esteticamente, esse é um design que é validado, enfim, por N razões. Então, ok, como até a gente falou no vídeo passado, a gente poderia levar para fabricação do jeito que tá, dependendo do processo de fabricação. Sim. Porque isso daqui já era um step, enfim. Uhum. Mas será que é um design aceito? Porque é algo aqui realmente que não foi pensando no design em si, né? Pensando na redução de material, que era o objetivo. Uhum. Então, entra nessa discussão. Então, se a gente cobrisse todo, ele ia ficar com essa cara aqui mesmo. Beleza. Aí eu te pergunto, vamos lá, vamos supor que, pô, bacana, reduziu 35%, né? Do produto, então eu tenho uma redução bacana, mas esse produto aí não é manufaturável. Vamos supor que eu sou. Você também, nós somos engenheiros, mas vamos supor que agora eu sou seu chefe e você é a desenvolvedora. Eu falo assim, Gabriela, não produz, não fabrica. Cadê seu mouse? Meu mouse 3D aqui. Então, beleza, aqui, esse cara aqui não fabrica, porque eu não consigo ter acesso, enfim, a ferramenta não vai e tal. Não, isso aqui, né? Nem com gaveta vai. E aí? Como é que a gente faz? E aí a gente vai alinhando, né? Como a gente tá aqui, a gente tá tendo uma reunião aqui com o software aberto, enfim, com o software aberto, a gente tá mexendo, então eu digo, então vamos mudar aqui, vamos começar a modelar aqui, vamos mudar, vamos ver o que o design melhor que eu posso te apresentar, que seja fabricável para você e fique um design também que atenda aos requisitos de fabricação, de análise de fabricação, né? Então, a gente já mostrou aqui um pouquinho. Tem uma outra ferramenta legal também aqui, que é essa daqui, que ela faz um perfil circular, né? A gente pegar essas duas aqui. Ó, ele fez um pouco tetraédrico aqui. Ele faz um... Então, assim, quando... Ó, que legal. Então, eu só rabisquei, né? Não é a intenção. Sim. Então, quando você quer ter um perfil assim, já mais, né? Com raio, com tudo, você pode usar essa ferramenta também aqui, que é bem legal. Ele fica com essa superfície aqui, bem legal, né? Vai depender da região que você vai reconstruir, ele funciona. Ele funciona, exatamente. Então, assim, a gente tem várias ferramentas também aqui de superfície, né? Tem o trim, o fio, enfim... Você pode usar também. Você pode usar também para ajudar nessa construção de superfície. A gente vai ter mais vídeos, né? A gente já fez até alguns usando essas ferramentas de superfície. Sim. E a gente vai ter mais vídeos nesse quadro Go 3DX falando sobre... Porque superfície em si tem peças, né, Anderson, que a gente só consegue fazer iniciando com superfície. Sim. Tem peças que iniciando por body fica extremamente absurdo o trabalho e com superfície fica muito mais... Você tem mais liberdade, né? Então você consegue fazer mais... Tem designs que, enfim. Então, vamos lá, né? Então eu vou dar um... Então vamos supor que não funciona. Vai lá, reduziu, mas eu preciso de alguns detalhes para ele ser manufaturável. Sim. E aí, qual é a saída que você me dá? Então vamos... A saída agora é a gente... Usar ele como referência, então? Usar ele como referência. Já tô abrindo aqui o meu sketch. Já peguei esse plano aqui. Vou abrir um sketch dentro desse app mesmo. Pronto. Então, eu tô aqui no modelo do Geometrical Set, né, onde eu tava fazendo a superfície. Excluí aquela superfície, porque a gente não vai usar. E vou pegar aqui. Então, digamos que aqui não seja fabricável. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um furo. Em vez de deixar nesse... Eu vou tentar fazer um furo mais ou menos... Tira o triângulo e faz um furo. Mais ou menos nesse diâmetro aqui. Eu não tô construindo nele. Eu tô construindo usando ele como referência. Uma referência.
Então, eu vou fazer aqui um de diâmetro de 20. Acho que ficou legal. Uhum. Eu já peguei ele aqui no eixo Y, né? Porque lembrando, Uhum. essa peça é simétrica. Vamos botar aqui, acho que 25 vai ficar legal. Não ficou muito legal não, vou botar 26. Pronto, tá? No meio, mais ou No menos. meio mais ou menos. Então, aí aqui, poxa, desse jeito aqui realmente não dá, não é um design que fica legal. Então vamos construir aqui, vamos usar a criatividade, né? Uhum. Então aqui, ó, vou tentar puxar algo mais ou menos em forma de triângulo. Depois a gente coloca uns fillets. Puxar algo aqui. Puxar algo aqui. Puxar algo aqui. Aqui a gente pode mexer, né? A gente pode... Como a gente não colocou cota, a importância de cota de ficar verde é justamente essa. Quando você mexe, ele não fica assim, ó. Porque ele tá cotado em relação a algum... Ele não tá paramétrico aí, né? Então, digamos aqui... Sei lá, vamos botar uns fillets aqui. Algo legal. Algo assim, mais ou menos. Aí a gente pode ir virando aqui pra ver. No front view que a gente tava vendo, tinha uma pontinha aqui interferindo, né? Mas essa ponta a gente já até discutiu. De início a gente vai tirar, que era um reforço que tinha aqui, né? Sim. Então a gente vai tirar também, vai recortar ela. E caso seja muito necessário, a gente volta com ela. Uhum. Caso, quando aplicar os esforços, essas duas pernas, digamos assim, tendam a fechar, né? Uhum. Então a gente volta com reforço no meio para elas não tenderem a fazer esse movimento. Então tudo isso, né, é mais do que modelamento. Isso é uma análise, um desenvolvimento de produto, uma reunião, digamos que seria o que a gente está fazendo aqui agora, né? E aí a gente deixa um sketch pré-pronto e depois a gente só vai ajustando. Eu vou voltar aqui em view. Vou voltar aqui para onde eu tava, que eu mexi para ver como é que ia ficar. Vou voltar no meu sketch e vou espelhar, né? Porque como é simétrico, eu quero espelhar pro outro lado. Então eu quero ver como é que vai ficar esse design agora. Então eu vou selecionar tudo que eu quero espelhar. Mirror em relação ao eixo Y. Pronto, tá aqui. Perceba que a Gabriela não está preocupada qual o ângulo que vai estar entre as edges ali, não. Ela está preocupada no perímetro aonde ela tirou o material, onde foi feito o estudo, porque ali é o máximo que pode tirar. Então ela está aproveitando a maior área possível para que chegue perto já do que foi proposto pelo software, né? Pelo software, exato. E com um design assim... Exatamente. Como você está me pedindo, né? Então aqui, vamos lá, não vou me preocupar com cota agora, por isso que ele tá preto. Uhum. Eu me preocupei aqui porque eu queria que ficasse mais ou menos, mas aqui nesse caso, como eu já desenhei por cima, não vou me preocupar agora. Pronto, a gente tem nosso sketch aqui. Agora, eu vou dar um hide aqui no meu part body, que a gente construiu lá atrás. Vou dar um hide nesse, dei um show, na verdade, no part body, né? Vou dar um hide nesse, e o que é que eu vou fazer? Vou tirar esse fillet aqui, porque ele vai me atrapalhar um pouco agora nesse momento. Lembrando que esse modelo aqui, onde ele tá morrendo, né? Ele tá morrendo aqui em cima, só tem essa partezinha aqui que tá pegando. Então eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou reduzir esse bloco grandão que tá aqui. Ele foi, ó, se a gente vir aqui, a gente já sabe qual foi o pocket dele. Vamos dar um duplo clique pra gente ver se é esse mesmo que a gente quer. Esse de baixo. Esse de baixo. Então aqui eu vou vir no sketch dele. Ó. Em vez de deixar de 30, como ele tem um furo de 10 aqui no meio e ele tem 5 centímetros de offset, então eu vou deixar de 15. Já que não precisava disso tudo, né? Sim. Então, ó. Saio, ele vai automaticamente atualizar a peça. Ele já tirou.
Então, vamos lá. Definir como objeto de trabalho. Aqui. Com esse sketch aqui que eu fiz, eu vou recortar. Design Study. Vamos lá, meu corte. Está aqui. Pocket. Desse sketch aqui. Ele tá passante, ok. Então a gente aqui já diminuiu ele, né? Bastante. Se a gente der um hide aqui de novo no modelo, ó, a gente pode ficar intercalando. Ó. Já tá bem próximo, do que foi proposto. Exato. Aqui a gente podia ainda dar uns alívios, né? Mas, sei lá, por escolha agora, pra não ficar tão frágil assim. Ou esse save que a gente tá dando aqui já tá sendo suficiente, já tá atendendo, né? Pra ficar fabricável também. Sim. Né? Digamos aqui que seja uma reunião entre fabricação e CAD, né? Então, isso aqui já tá atendendo a gente. Que excelente, viu? Então aqui... O que a gente precisa fazer agora? Deixa eu voltar aqui no meu parte, pronto. Vou botar os fillets novamente que eu tirei. Aqui em fillet. E por que o fillet? Opa, estava selecionado. Por que o fillet? Porque são regiões que a gente sabe que vai sofrer, são regiões de quina, né? Onde as arestas, aqui tende a um esforço e aqui tende a um esforço contrário. Ou seja, essa quina aqui está sendo massacrada. Então vamos botar um fillet para aliviar. Selecionando todas as quinas que a gente quer, né? Para não ter muitos comandos na árvore. Tinha um fillet aqui também. Aqui ficou uma ponta. Vamos lá. De baixo podia até ser maiorzinho um pouquinho mais. Vamos lá. Então, a gente já tem um novo design, né? Então o Anderson falou, ó, pra mim, esse aqui, deixa eu dar um show nesse. Esse daqui, do jeito que tá, não tá legal pra mim, enfim. O que você pode fazer? Então eu peguei e remodelei ele, né? De um jeito mais fabricável, digamos assim. E com direcional, né? Você não tá tirando, e aí é importante ter essa consciência, porque operar software, qualquer um opera, é só ir aprender e pronto. Mas o importante é ter a sacada, é saber usar as ferramentas a seu favor, é saber quando que eu tenho que usar, onde eu tenho que usar as ferramentas digitais, em modelamento CAD, em análise, para que o meu trabalho seja mais reconhecido, ou para que o meu trabalho eu consiga entregar da melhor maneira. Então, você não está reduzindo do nada. O seu chefe chegou e falou assim, ó, reduz material que tá muito pesado e tal. Beleza, vou meter furo aí, vou arrancar tudo. Isso. Então, você tá indo, beleza. Mas você tem recurso no software. Hoje tem software que faz isso. Por exemplo, a plataforma 3D Experience faz isso. Então, e ele te dá a proposta ótima. Sim. Então, você usa essa ferramenta a seu favor. Fala assim, beleza, então você fez a análise e ele já te deu. Só que beleza, o design não tá legal para fabricação, etc. Pronto, bacana. Você pega aquele produto, do jeito que tá ali, e você reconstrói o seu com um direcional. Você não está indo no escuro, você não está indo tentativa e erro, porque isso demora muito tempo. E para as empresas, tempo é dinheiro, entendeu? Sim. Então, e caso precisasse mais, né, a gente tinha ainda o direcional de recortar aqui. Mais, em cima ali também, tirar um pouco mais tirar em um pouco em cima. Então, assim, a gente tem esse direcional. Mas então, a gente fez isso aqui, vamos validar, né? Dizer assim, não, o design tá ok, realmente, que é um double check, né? Sim. Check, digamos assim. Então a gente vai fazer tudo de novo. Como a gente já tá no app, o app dá essa pré-análise pra gente. Então bora fazer aqui pelo app mesmo essa análise. O material é o mesmo, né? Sim. Então vamos lá pra nossa simulação. Será que você chegou no target que eu pedi? Vamos lá. Faltou um detalhe importante. Definir as áreas... As novas áreas, né? As novas áreas. Porque é um novo modelo, digamos assim, né? Então, vamos aqui definir um Partition 2. E olha só, a Gabriela poderia ter mudado, porque o software, ele é integrado, né? Então, a plataforma é integrada. Então, não importa se você trabalha com a plataforma 3D Experience ou não.
Se você trabalha com software separado, o que é que você faria? Você pega o seu modelo e vai fazer a pré-análise de novo, né? Mas no caso da plataforma, é tudo integrado. Então ela poderia ter ido para o módulo de simulação, Sim. né, estática, ou usar esse mesmo módulo que é de redução, porque ele faz uma pré-análise primeiro para depois fazer a proposta de redução. Exatamente. Nesse caso, a gente não vai fazer mais a redução de volume porque já foi feito. Mas o que ela quer fazer? Ela quer fazer utilizar o módulo de pré-validação para ver se está atendendo aos esforços, para ver se continua atendendo ou não, né? Exatamente. E assim, um ponto bom de usar esse módulo também, vou usar esse parte 1.2, que foi o que eu criei agora, de usar esse módulo, é porque leva em consideração essa região. Então, o outro módulo, que é o da estática, que é basicamente a mesma simulação que a gente vai fazer aqui, mas ele já não leva esse módulo. Então, o bom de usar, assim, de ter essa sacada na hora de qual ferramenta, é o interessante que a gente sempre fala, né? A gente tem à disposição ferramentas que a gente usa, mas a gente precisa ter nossa lógica, nossa estratégia para a gente conseguir saber o que está usando e usar certo. Exato. Né? Então, vamos lá setar novamente. Vamos colocar nossa mesma malha. O tamanho de 6 que a gente colocou. Linear. Preview. Só pra gente ver como tá ficando. Ok. E aí a gente não tá refinando a malha, tá? Então é só uma pré-análise mesmo, de efeito didático. Então a gente só tá fazendo só o refino. Ou melhor, não estamos fazendo refino porque nesse caso a gente não tá abordando isso. Vai ter um momento que a gente vai entrar mais em detalhes da malha e tal. Então aqui a gente colocou um carregamento em Y negativo de 680 newtons. Aqui também. A gente colocou uma pressão. Aqui, ó, a gente tem força, tem pressão, tem torque. Então, tem vários comandos aí para utilizar. 720 Nm² de pressão. Ok. A gente colocou também uma conexão aqui no eixo, que ela já até tá, mas eu vou colocar porque nesse módulo aqui ainda não coloquei rígido. Então aqui a gente vai botar em load cases, né? Setar as forças que a gente vai analisar. Os esforços. Então pronto, ele já me deu o sinal verde aqui pra gente fazer a análise. Validate setup. Então agora a gente tá validando o design proposto, né? Então, assim, até de uma reunião aqui agora, como você solicitou um novo design, então aqui a gente já consegue fazer esse novo design, já apresentar, já fazer umas ideias, já ver. Imagina você, tá vendo? Olha que excelente, Gabriela, enquanto processa ali. Por isso que a importância de que os profissionais na área de engenharia de produto, e hoje a gente está falando especificamente, né, para produto, a importância do profissional ser mais completo. E aí a gente volta naquele conceito 7DMA, né? 7% dos profissionais que no Brasil ou no mundo, né, que a gente já está estendendo isso para o mundo, que sabe desenvolver, né, sabe desenvolver o produto, com técnicas de desenvolvimento de produto, sabe modelar no CAD e sabe fazer pelo menos pré-análise. Para quê? Para que esse produto ele chegue mais redondo para o time de CAI, para que ele valide isso. E quando isso acontece, a empresa ganha, o profissional que está entregando ganha, o chefe dele ganha, o cliente ganha, porque fica mais barato, fica mais fácil fazer, fica mais fácil validar, você entrega um produto mais robusto para o time de CAI. E o tempo de desenvolvimento reduz. E isso é dinheiro. A empresa está economizando dinheiro. Sim. Então, se você sabe isso, imagina numa reunião aqui agora, eu e a Gabriela, eu sendo o engenheiro da Gabriela, né, ou o chefe da Gabriela, e a Gabriela sendo a engenheira de produto, e ela enquanto engenheira, projetista e fazer pré-análise. Ela está me entregando o que no passado, em outras situações, eram várias áreas da empresa.
várias Ou trocas de vários e-mail. profissionais, exatamente. Um profissional concebia o produto, o outro modelava e o outro fazia análise. A Gabriela que está fazendo tudo sozinha. Ela está desenvolvendo, ela está modelando no CAD e ela está fazendo pré-análise. Ela está reduzindo o custo da peça. Olha que fantástico. Então Gabriela, para mim, e um profissional nesse perfil, faz com que eu economize na minha contratação. Eu não vou contratar mais um engenheiro para desenvolver, um projetista para modelar e um especialista em CAD para fazer a pré-análise, né? Porque o especialista para análise, para validar o produto final, ainda continua sendo fundamental. Mas durante o desenvolvimento, se eu tenho um profissional que faz tudo isso para mim, obviamente eu vou contratar ele, eu vou querer ele perto no meu time. Sim. E aí você que está estudando engenharia industrial, engenharia de produto, enfim, e quer entrar nessa vida, nesse ramo e que gosta como a gente, você precisa entender que você precisa saber as ferramentas digitais. Não vá para o campo de batalha, não vá procurar emprego assim sem antes ou se você já está lá, se aprimore. Sim. Corra e aprenda a modelar no CAD, aprenda a fazer pré-análise. Porque hoje o mundo é digital. Se você tem isso, você está muito mais à frente. Sim, entendeu? Como o Anderson falou, né? A otimização. Não é só ter essa integração, até porque evita tempo HH, né? De e-mails, reuniões, Exatamente. alinhamentos, tempo de 1 mês ou quase para ter retorno, para ir, voltar, enfim. Então isso economiza nesse tempo, economiza com relação ao material, como a gente está vendo aqui. Uhum. E outra coisa, o mundo está cada vez mais tecnológico, os carros, os veículos, como tudo está cada vez mais, os aparelhos celulares estão cada vez mais tecnológicos, com mais tecnologia e uma redução de peso, né? Então, assim, as coisas estão evoluindo e muito disso vem através das plataformas que estão dando isso aos profissionais, para os profissionais se adaptarem. Então, quem está nessa área, quem gosta, né? E quer evoluir, enfim... Então, é fundamental ter esses acessos para conseguir se encaixar no passo que o mercado está indo. E eu vou dizer mais, tá? Antigamente, faculdade era diferencial, né? Não era? Então, antigamente era. Antigamente falar inglês era diferencial, né? E não é mais. Hoje é básico. Hoje é básico. Algo ligando, né? As duas para evitar esse fechamento. Então, isso também a gente consegue ver aqui, ó, ilustrar na imagem, numa reunião, por exemplo, como é que vai se comportar a peça quando aplicar o esforço, quando aplicar a carga. Então, a gente vê que, a peça vai se comportar assim. A gente pode animar ela, né? Como a gente já viu aqui, ó, o comportamento dela do zero até o final, até quando a carga termina de ser aplicada. Como é uma simulação estática, ou seja, a força não vai variar durante o tempo, então... do zero até a carga máxima, né? Excelente. Mas bem legal. A gente pode aqui também parar, voltar ao que a gente estava. E a gente vê o caso 3, que da pressão, né? Análise da pressão, né? Que realmente isso aqui tende a vir para baixo, porém também é irrisório o valor. Não é algo que chegue a invalidar nosso modelo. Então aí, Anderson, te provando que o modelo está aceito, está fabricado. Então pronto, excelente. Estruturalmente está validado. Está fabricável também? Está fabricável. Então pronto. Então o modelo está aceito, é um modelo válido, um design e reduzimos bastante o peso. Não chegou a 36%, porque teve umas áreas que a gente não mexeu, mas digamos aí que chegou aos 30%, 29%, Sim. Que já é um ganho absurdo pro tamanho da peça, principalmente, né? Então é isso aí, pessoal. Bom, excelente mais essa live aqui, mostrando mais uns comandos da plataforma e os conceitos de modelamento e desenvolvimento de produto e a importância que nós temos de procurar sempre mais, sempre aprender mais, né? Tal qual eu, a Gabriela, aprendendo a ser mais completo, né? A fazer parte realmente do 7DMA, né? 7% dos profissionais que sabem fazer o desenvolvimento, que sabem modelar no CAD e sabem fazer pré-análise, tá? Então o quadro Go 3DX, ele tem essa função de mostrar aí as ferramentas. Espero que tenha contribuído para vocês mais uma live aí e nos vemos no próximo Go 3DX. Acompanha a gente que vem mais coisa por aí. Muito mais, maravilha. Um abraço. Tchau, tchau.